já Tá bom. está, né? Saudar a cada um e a cada uma de vocês. É uma alegria para nós seguirmos. Nós estamos quase concluindo a primeira disciplina. Hoje é a sétima aula de 10 e em janeiro, depois da décimo tema dessa primeira disciplina, nós vamos ter, são sinais de esperança, nós vamos ter o primeiro encontro de orientação dos TCCs, para o qual, então, como eu já afirmei, e Jussara repetiu aí no próprio grupo de bate-papo, lá no ambiente da sala de orientação do TCC, os orientadores e as orientadoras estão convidados. Não é obrigatório que eles venham, e depois vocês podem passar, inclusive, a gravação desse momento para eles assistirem também, porque o que nós vamos fazer com vocês é um caminho. Eu sei que nesse momento muitos nem pensaram ainda sobre o que vão trabalhar. E o Boa primeiro também, boa encontro noite, eu não nosso, estou na participando, verdade, vai ser justamente um encontro onde a não. gente vai fazer uma vivência com vocês para que vocês possam ter um tema relevante, que mobilize vocês a estudarem, que seja realmente algo desafiador, mas algo que também seja importante, não só para você, mas para a nossa caminhada. Alguns dizem, mas isso não tem mais exigência do MEC. De fato, do MEC não tem, mas nossa tem, porque nós estamos fazendo essa formação para aprimorarmos a ação da pastoral social no âmbito da igreja ou das igrejas que aqui participam. Quantas questões ainda nós não temos respostas, né? Eu fico procurando para algumas disciplinas, principalmente para a disciplina número 5 sobre pastoral social, bibliografia, é a maior dificuldade. Esse ano vocês já vão ter a alegria de contar com os TCCs dos colegas que já fizeram a primeira edição, porque eles são fonte para nós. E eu estou trabalhando no meu projeto do doutorado em teologia, pensando justamente a pastoral de conjunto das pastorais sociais, porque eu vejo que tem vazios de reflexão, de elaboração teológico-pastoral para isso também acontecer, né? Então, quero assim dizer que para nós não tem atrás nenhuma intencionalidade punitiva, de castigar, pelo contrário, o que nós queremos aqui é andar para frente, é fazer avançar essa perspectiva diante dos desafios que a gente. Então, nós vamos fazer um itinerário. Nas experiências de pós-graduação que eu já coordenei, aí desde 2008, por aí, eu sempre percebi que a melhor forma da gente ter é, uma eficácia é quando a gente faz a formulação. Daniel, mas se eu estiver lá na quinta disciplina e resolver mudar meu TCC, maravilha! Valeu o caminho feito. Assim que a gente vai fazendo discernimento. Agora, não pode ser um tema de chover molhado, de que já está posto por alguém. Tem que ser algo realmente que traga uma contribuição para a nossa caminhada, né? E por isso a gente vai fazer isso. O professor que vai colaborar conosco nessas orientações, na edição passada fui eu quem fiz o itinerário da formulação do TCC, é algo que eu gosto muito, e vai ser o professor Romualdo. Ele tem pós-doutorado e tem uma expertise muito grande em ajudar as pessoas a escreverem, né? Nós podemos até trazer exemplos de estudantes rebeldes da primeira edição que achavam que nunca seriam capazes de escrever um TCC e escreveram TCCs maravilhosos, que ajudaram a própria pessoa a perceber que potencial ela tem, e até alguma dessas pessoas receberam premiações agora na área de direitos humanos, porque o trabalho que fez floresceu, porque soube comunicar melhor as razões da sua esperança. Então, nós estamos aqui apostando nesse caminho da educação formal para que nós possamos avançar. E é por isso que nós temos esse investimento, né? A pós-graduação, por mais que a taxa única de vocês seja R$ 250, ela tem a complementação da cooperação internacional. Então, ela não sai de graça. A Igreja Católica no Brasil, por meio da CNBB, da Comissão das Pastorais Sociais, Cefep e CBJP, estão investindo para que a gente tenha esse avanço. E no caso de quem é de comissões de Justiça e Paz, nós já combinamos uma tarefa com eles. Eles serão animadores da formação de um curso de 100 horas que nós vamos fazer, baseado na disciplina número 3, que a gente vai fazer durante o ano de 2005.
Assim também outras pastorais sociais em nível nacional podem demandar vocês para que vocês colaborem e cooperem em processo de formação, né? Só estou dando esse horizonte para dizer, então, que o nosso desejo, de fato, é que a gente possa contribuir e colaborar com outras pessoas que têm um desejo sincero de fazer pastoral social, de ter uma eficácia na sua ação sociotransformadora, só que precisam de parâmetros, e parâmetros que dialoguem com os desafios do contexto atual. E é para isso, então, que nós estamos aqui, para fazer avançar essa reflexão, essa elaboração. E por isso que, então, as duas modalidades que a gente tem de TCC é artigo científico, se for um debate que precisa de maior elaboração, de maior fundamento, ou de uma sistematização de seus fundamentos, ou um plano de aplicação, que é uma proposta de mudança, de aprimoramento da ação no campo da pastoral social ou da ação sociotransformadora de algum movimento social e assim por diante. Então, ou se você quiser, durante essa formação, nós temos um grupo importante que nós estamos orientando aí coletivamente, né, Jussara, de uma diocese que o bispo investiu. São quantas pessoas? 10 ou 5? Por Hã? enquanto, 6 que farão o trabalho. 6. 6 pessoas, Uma, porque ele uma quer delas, né? que o bispo entendeu a perspectiva desse encontro e essas pessoas vão convergir nos seus TCCs, cada um elaborando o seu TCC num aspecto, mas para que colaborem todos numa mesma proposta de formação para realmente dar um salto qualitativo dessa presença, né, da igreja, na presença dos valores do cristianismo, não necessariamente da religião em si, mas num ambiente social que possa criar condições de fortalecer a democracia, de promover mais fraternidade, igualdade de condições de vida e principalmente vida plena e garantir a integridade da criação. Tem uma multiplicidade de focos que você pode trabalhar. Vai exigir pensamento, reflexão? Com certeza. Eu não quero enganar ninguém aqui, mas é preciso que a gente possa se dispor a esse itinerário. Então, só para que vocês compreendam como que é a concepção metodológica da nossa formação. Vocês escolhem uma orientadora, um orientador voluntário, para fazer o caminho junto com ele, com ela, até o final do curso. Então, aí, pela quinta disciplina, vocês já vão começar a ter que formular uma robustez maior do seu próprio TCC, e a cada encontro desse, vocês têm tarefas de casa. O que são as tarefas de casa? É sistematizar a reflexão que vocês fizeram durante a vivência, é dizer para vocês que problemas vocês visualizam que poderiam ser objeto da atenção e do aprofundamento de vocês. E assim a gente vai amadurecendo paulatinamente. Então não tenham pressa. O TCC não é para ficar pronto para março. É março de 2026 ainda. Então nós temos tempo para isso. Só que a gente não pode deixar isso lá para o final. E é porque quando eu tenho na cabeça uma questão, uma pergunta, tudo aquilo que vai aparecendo no decorrer das nossas disciplinas, ou dos nossos temas em cada disciplina, que dizem respeito a isso, você pode fazer pergunta aos assessores e assessoras que aqui frequentam as nossas rodas de conversa às quartas-feiras, pedir bibliografia. Então, cada um vai fazendo o seu itinerário também. E com isso, então, é muito importante que a gente vá percorrendo. Eu estou percebendo que tem, eu não estou conseguindo, Josinha, acompanhar aí o bate-papo agora que eu estou falando nesse Eu tô momento. olhando, pode ficar Isso, aí tranquilo. depois, algumas questões que forem sendo ditas e faladas, né, a gente Sim, vai percorrendo. tá bem. De antemão, qual é a primeira tarefa de vocês? É se debruçarem na conquista desse orientador, dessa orientadora. Daniel, eu procurei aqui na margem de 500 quilômetros a partir de onde eu moro. Não tem ninguém que tenha pós-graduação. Pelo amor de Santo André. Jesus é amado. Você vai ser a primeira, então. Então, a gente vai procurar essas pessoas. Eu quero, a partir da demanda que vocês me apresentarem hoje, vou convidar os colegas. 61 colegas concluíram com aprovação dos seus TCCs a pós-graduação na primeira edição. Eu vou convidá-los para serem orientadores de vocês, orientadoras também. Nós não vamos maltratar ninguém aqui, mas nós queremos que vocês se dediquem, estabeleçam. O melhor é que fosse uma pessoa que conhecesse o seu território, porque estaria, assim,
envolvido e com mais condições de pensar a partir. Mas se não tiver, a gente vai ampliando círculos e vai tentando pessoas que tenham o mesmo tipo de atuação em pastoral, para que a gente possa ter, então, essa orientação de uma forma eficaz de cada um e cada uma de vocês. Não queremos fazer ninguém sofrer. Nós queremos é que a gente perceba que é necessário um esforço e, a partir daí, a gente dê o passo seguinte. Eu olhei aqui antes de vir para o nosso encontro e apenas 7 estudantes tinham conseguido já fazer toda a indicação direitinho. Se faltar algum documento ou outro, vocês sabem que a gente tem toda a paciência do mundo. O que não dá é para ser alguém que não tenha documento, que senão lá na frente, você que já foi rápido e conseguiu, depois a gente não consegue credenciar o orientador, a orientadora para poder fazer aqui. Então, a gente não trabalha com nenhum tipo de enganação, vamos dizer assim. Não se podemos nos auto-enganar, né? Então, é muito importante sinceridade, a autoria dos textos, para a gente poder realmente se debruçar sobre as temáticas que a gente tem como perspectiva e como necessidade também. E cada um que veio fazer tem um interesse, tem uma atuação específica que pode ser fortalecida. Tem alguns colegas que, como já disseram aqui, já têm mestrado e até doutorado, mas que vieram aqui procurar essa formação específica pela qualidade que ela tem em termos de teologia pastoral, né, dentro do campo da teologia e das ciências religiosas, que é o campo de saber a que ela se dedica, né? Ou no campo, conforme a abordagem que você fizer, né, do campo da atuação social. Então, quero fazer primeiro essa saudação, essa informação inicial, e depois, então, a gente poder fazer esse momento. Sempre o meu refrão será desesperar jamais. Tá bom? Muito importante que vocês possam, então, se alegrar com esse desafio. Toda vez que a gente Reverendo, tem um desafio para vencer, a gente põe energia nisso. Isso renova também a nossa esperança. Sim, Dani, é só Sara? para que você possa saudar, porque nós também temos orientadores e orientadoras aqui presentes na sala, pelo que nós estamos vendo aqui no bate-papo também, já vieram alguns, estão Coisa presentes aí. boa, então eu agradeço de coração essa possibilidade que vocês estão fazendo. Alguns já quiseram me convidar para ser orientador dos trabalhos aqui. Eu declino sempre dessa possibilidade porque, senão, eu corro o risco de não acompanhar direitinho os meus orientandos, né? Então, mas eu sempre sou capaz de encontrar alguém que queira fazer. Então, minha saudação, meu carinho, meu reconhecimento por aqueles e aquelas que hoje aqui já começam a fazer esse caminho juntos com vocês, né? E eu não consegui que o professor Romualdo estivesse aqui comigo hoje, até porque essa é, tira dúvidas extras sobre TCC, vocês agradeçam a Jussara, viu? Porque ela é igual a viúva da Bíblia, fica me enchendo a paciência para que eu possa criar essas oportunidades para vocês. Mas eu acolho com gratidão, até porque senão a coisa complica para o meu lado, já que ela é minha esposa também, né? Então eu preciso atender esse clamor que vem das mulheres aí com muita veemência e sensibilidade, como sempre ela tem e só ia acontecer, né? Então, só para dizer para Clamor, vocês, né? clamor ou ordem? Eu estou falando numa linguagem Boa noite, boa noite, teológico-pastoral, boa Samuel. noite. Olha, talvez Isso. não consiga participar de toda a reunião, porque eu estou pegando um voo para São Paulo agora. Vou participar até quando der. Tá bom, Maria Antônia. Bem-vinda, muito obrigado. Vamos então considerar as Amanhã, palavras depois aí. eu consigo fazer a questão da lista de presença, como que fica? Sim, a gente fala Aí, com jazinho sobre Jussara, isso, você Antônio. conversa, Ah, Maria depois a Antônia. Jussara me orienta. Depois a Jussara me orienta. Isso, por Isso, favor, vamos lá tá que nós bom? estamos com um tempinho bem corrido já, Que aí, Dani. na verdade, a gente está aproveitando e nós teremos o tema de hoje, né? Que é muito importante, por sinal. Vamos ouvir, então, as palavras que estão aí. Ana Célia, por favor, abra sua câmera e seu microfone. Aqui está caindo uma chuva danada. Tomara que a gente não perca a internet aqui no Distrito Federal. Diga lá, Ana Célia. Valei no Santa Bárbara contra os raios e trovões. Também Boa aí. noite, Tu. Boa noite, Boa Flávia, noite, Flávio. bem-vinda. Ana Célia, nós não estamos te ouvindo. Você não abriu o seu microfone.
Então, vamos para a Kátia. Vai lá, Kátia. Abra o microfone, Kátia. A Ana Célia Aqui. conseguiu agora, peraí. Pronto. Ah, bom, vai lá. Boa noite. Vai Estão lá, me Ana Célia. ouvindo? Isso, boa noite. Sim, Eu acompanhando aqui as orientações, eu queria tirar duas dúvidas. Eu vamos já lá. tenho o meu orientador, minha Que Deus seja orientadora, louvado. aliás. Amém. Só que Isso. amanhã eu vou estar mandando a documentação, eu tenho uma dúvida quanto ao termo. Aqueles So- testemunhas eu não são ouvi, eu não digitais. ouvi. A dúvida é sobre o Quanto quê? ao Quanto ao termo de adesão, aqueles testemunhas são digitalizados ou precisa assinaturas? Isso. Na verdade, pode ser assinado fisicamente e digitalizado, ou lá também tem as orientações para assinatura eletrônica gratuita, via o Isso. portal.gov.br. Então, As duas coisas são possíveis. Uma das duas, pronto, não tá precisa ser bom. as duas. Porque eu fiquei na dúvida, porque para ser assinatura eletrônica ficaria impedida a questão da assinatura normal, né? Outra É. coisa seria quanto ao currículo comum. A pessoa mesmo cria o seu currículo, não é isso? Eu não estou conseguindo, eu vou colocar aqui a caixa de som, porque eu estou com muito ruído aqui, eu não estou Daniel, se conseguindo a ouvir. própria Peraí. pessoa cria o currículo comum, sem ser o currículo Lattes, o currículo comum. Eu Isso. não consegui te entender também, não, Luizinho. Enquanto você coloca a caixa, eu respondo para ela aqui, então. Vai Então, lá. é o seguinte, nós temos, quem já está mais na área acadêmica, geralmente já tem currículo Lattes preparado, e por isso que a gente pediu para colocar só o link, para facilitar, a gente clica nele e já vai direto para o currículo Lattes. Se a pessoa não tem, ela pode fazer o currículo simples, contanto que coloque lá para a gente as informações prioritárias para nós dentro daquilo que é importante aqui. Então, pode ser um currículo simples e você vai mandar o anexo, tá bem? Certo, tá certo. Eu estou só aguardando ela me passar as assinaturas para mim estar enviando. Obrigada. Olha, então tá bem, Ah, dona Célia. Então, agora a Kátia Caldas, por favor. Que ela estava na ordem, mas tá bem. começou a É, falar. Isso. tá certo. Primeira coisa, eu quero agradecer muito a Jussara, porque eu sou muito difícil nessa coisa digital. Eu vou testando, testando. Uma hora eu a encontro, mas eu sempre estou perguntando para ela. Então, muito obrigada, Jussara. E À segunda disposição, coisa, querido. aquele formulário, ele tem os documentos do orientador, é isso? Do Então, por que que orientador e seu também, Kátia. Tem um é? termo que é seu. Isso. Porque facilitava se a gente pudesse ter um para ele, que ele respondesse e colocasse, e a gente não precisasse pegar os documentos dele, né? Ai, Mas sabe mas por quê? tudo. Ah, Aham. A aí gente eu fez achei, para que achei você difícil estabeleça uma relação e com conheça o o seu orientador. Pois é, Isso. eu quero indicação de orientador, porque eu quero um trabalho, eu quero fazer um trabalho que eu sei que eu Primeiro você tem que sou. procurar, Kátia. Ah, Sem você procurar, a gente não oferece. não, eu já procurar Primeiro, como? Porque as pessoas que eu conheci entre as suas aqui relações. entre as minhas relações, qualquer orientador, não, tem que ser alguém dentro da igreja. Eu não conheço Não, ninguém. não. Não. Não, Orientadores que possam ter, ou da área social, tá lá as orientações direitinho que a gente passou. Se aí tem a outra informação, parte fica com a gente, então. Tá certo. mulher, a vida não é Pronto. mansa assim, não. Então tá bom, mas de qualquer forma, eu procurando, se eu não achar, eu vou querer Com certeza, a gente não vai deixar ninguém na ajuda. chuva, E eu tá acho dia bom? 11 muito próximo. Eu me atentei, a Jussara ficou me chamando e eu não entendia como entrar naquele negócio. Para mim está muito próximo, né? Para Tá, poder então, colocar tudo é isso. um Nós já primeiro temos esse, acordo hein, Dani? que a Nós já gente temos pode esse fazer. pedido aqui para várias pessoas. Isso. Então, eu disse que nós conversaríamos depois, que já tem pedidos de muitas pessoas aqui, pela devolução de orientador, que também ainda não devolveu o documento, se a gente tem condição de ampliar um pouquinho esse prazo. Então, esse aqui já tem um pedido de vários, tá bem? Então, de antemão, posso falar o seguinte para vocês: nós podemos adiar até o reinício
né? Então, vai ser ali em janeiro. Então, nós vamos adiar esse até o dia 15 de janeiro. Então, depois a gente modifica no formulário Tá para bem, que 15 de ninguém se janeiro. apavore, não Pronto, estrague o Natal por conta disso, né? beleza. Já vou Mas não avisar. relaxem. Não deixa para procurar que em janeiro as pessoas estão de férias e vai ser mais difícil. Vamos lá que nós temos um tempo escasso, só 10 minutos agora. Valdinei, por favor. Obrigado, Kátia. Eu acho que minha dúvida você tirou com a anterior aí. Eu fui ler mais preciso e realmente tirei poucas dúvidas. Que era a questão do orientador, porque Sim, no caso, eu tenho uma relação com as pessoas dentro da universidade pública, mas ele não tem nenhuma formação, nem área social, nem aquele critério que você pediu, Mas não é mas ruim, voltado não. para a área de história, formado em história ou licenciatura em letras, até com doutorado. Então, esse não poderia ser, né? Professor Daniel? então, Você me na verdade, escuta? só para que eu possa orientar direitinho você. Se a pessoa tiver alguma incursão sobre história da igreja, história do Sim, cristianismo, tudo bem, não tem problema. É uma visão a mais que traz para a nossa visão, tá bom? É isso que a gente sempre procura. Uma possibilidade de ter alguém com uma qualificação diferente da nossa ajuda muito. Agora, precisa sim, ter sim. alguma interface para a compreensão desse processo histórico da Igreja Católica ou do cristianismo como um todo. Tá bom, Valdinei? Ou da área Tá social, ok. tá bom? Coragem, então, obrigado. Helena Mendes, por favor. Boa noite. Boa Inicialmente, eu noite. peço desculpas, eu não consigo ligar minha câmera, Daniel. Estou Tá assistindo bom. todas as aulas, porém sem câmera. Oh, Deve meu ser um Deus. problema aqui no meu computador. De vez em Depois você quando tem a fala com o câmera. André e ele te ajuda. Tá bom. Mas então, a minha questão é assim, eu já até comecei a preencher o formulário, já fiz a metade dele. Meus dados pessoais eu já coloquei. Aí quando eu cheguei e eu parei ali nas autorizações. Eles estão, já tem orientador, já formalizei com ele. No entanto, assim, na hora de colocar aquelas autorizações, o formulário está preenchido com dados, um modelo, né? E eu não consegui baixar e editar aquele formulário para poder, inclusive, colocar a assinatura, do Gov, né? Que também a gente vai ter condição de fazer isso. Aí eu parei Isso. ali, nas autorizações de voluntariados, tanto minha como do orientador. Tá. Então eu Vamos. teria que editar aquele formulário, né? Porque Não, ele está com o nome Sim, de outra pessoa. ele é editável. É editável? Pois eu não É estou conseguindo. editável. eu vou dar Não. uma Então, aí, olhadinha aqui, Helena. Vou olhar é, isso aqui agora e já respondo para vocês, tá bem? e Então aí, tá. Tá, gente. qualquer Era coisa, só o Na isso. André também está aí. preenchedura não teve problema. Olha, mas o que acontece, você pode salvar no seu computador uma cópia e Ah, você consegue editar por lá. Mas eu vou verificar aqui agora, para ver se tem algum tá bom. probleminha, tá bem? Aí eu salvo no computador. Então tá bom. Isso, você Era consegue isso. fazendo assim, tá Ok. bem? Eu Só, já olho Obrigada. agora. E, só Obrigada. isso, complementando, eu Samuel, por consegui favor. editar. Aham. Isso, então. Eu, Por isso que é editável mesmo, para isso que vai. eu Samuel, por consegui, sem favor. nenhum problema. Isso. Então, Daniel, boa noite todo mundo. Boa A noite, meu princípio eu tinha caro. convidado um orientador, ele fez mestrado em Roma, né? Aí eu pensei, o cara fez mestrado junto com o Papa, pode ser orientador de uma católica, mas aí a Jussara me falou que parece que não pode, porque de fato ele não tem reconhecimento do MEC, embora fez Hum, mestrado lá em Roma, Instituto Romano, igreja e tudo, né? É frade, enfim. Então eu convidei uma aluna aqui da nossa turma, essa que vos falava anteriormente. Não tem Aham. problema não, né? Nenhum problema, nenhum problema. E assim, até em alguns casos, Samuel, nós tivemos uma pessoa da Amazônia que, por exemplo, tinha um missionário muito preparado e com uma ótima formação intelectual, mas também não tinha nenhum título reconhecido no Brasil. E a gente conseguiu um outro que fazia a formalidade acontecer e ficou como co-orientador. Então, isso também é possível. Se você não quiser abrir mão, a outra pessoa pode entrar como co-orientador, porque eu acho que é uma riqueza muito grande, mas eu tenho que cumprir
a legislação brasileira para poder fazer a formação de vocês ser válida, entendeu, Samuel? Por isso, eu não Perfeito. quero atrapalhar ninguém, mas eu preciso que a gente possa cooperar juntos, tá? Eu só Pensa pensei que, aí. de repente, essa questão de PUC com Roma, talvez teriam alguma, É alguma... porque a Unicap não é PUC, Samuel. Ela é É uma universidade católico, mas não é PUC. católica, mas as Ah, PUCs, elas foram possíveis até uma determinada data, depois eu até posso pesquisar. E todas as outras, como a Católica de Brasília, a Católica de Pernambuco, elas são universidades católicas, mas não são de direito pontifício, legal. tá bom? Beleza, obrigado. Muito bom. Da Alessandra. Boa noite, Daniel, tudo bem? Boa noite, tudo. Bom, acho que a dúvida aí o pessoal já está tirando, mas eu acabei arranjando um orientador que eu também estava com dificuldade. Ele trabalha na Pastoral da Criança comigo já há anos, só que ele é de exatas, viu? Tá bom, Então, mas mas se ele tem assim, experiência pastoral, tá né, dentro dos ele critérios. tem mensagem. Inclusive, eu acho que ele está conectado aí, é que de vez em quando cai, porque ele está viajando. Mas eu pedi Entendi. e ele acho que está aí, sim. Eu não vejo aqui, mas eu acho que ele está aí. Que E bom, a minha Sandra. dúvida, a única dúvida é assim: você falou que sete entregou, né, os documentos. Eu enviei a semana passada, eu não recebi nada dizendo que falta ou não. Para mim, acho que foi tudo completo. Se tiver alguma coisa, vocês avisam? Com certeza, mas a gente está esperando o prazo primeiro, Sandra, para depois Aham, fazer essa verificação, senão a gente não alcança todos os afazeres da nossa equipe. Como eu te disse, nós somos uma super equipe de 4 pessoas. sim. Eu, Jussara, Flávia e André, para dar conta de todo o trabalho, né? Então, a gente tem também o nosso plano de ação e aí a verificação. Aqueles que enviarem até o dia 10, a gente já vai fazer, porque está dentro do nosso calendário, e já dá Aham, o feedback para quem já enviou, né? Tá bom? tá bom. E se faltar alguma coisa, a gente pede correção. Eu estou Ah, não, preocupado tá agora com o bom, aí a nosso. gente faz. Tá bom, Agora a gente vai pensar, como você já explicou, a gente pensar direitinho no tema, na coisa, trabalhar aí nessa parte de pastoral, a gente já vai começar, agora que ele volta, a pensar aí já direitinho como é que nós vamos fazer já. Tá tá bom? Muito bom, então. obrigada. Nada, nada. Por favor, Cleia Amorim. Tá com o som fechado, Cleia. Ah, tá, beleza. Ouviu agora? Agora sim. Tá. Eu estou com dúvida é o seguinte: para eu fazer, eu tenho que fazer o currículo, né? Fazer meu currículo, porque eu não tenho esse currículo aí que vocês falaram, né? Esse nome bacana aí. Depois, quais são os documentos para orientador? Eu já tenho meu orientador, tá? Eu já consegui, já tenho. E como é que eu preencho o formulário, tá? Esse também tive dificuldade com esse formulário aí que eu não consigo editar. Também estou com a mesma dificuldade da colega que falou anteriormente. Como é que eu faço para fazer isso? E outra coisa que eu queria entender, qual que é o papel do orientador? Pronto. Isso. Isso. Veja só, sobre a questão técnica de baixar e de editar, eu quero que vocês possam procurar a Jussara está anotando os nomes e vai fazer contato com vocês. Então, estejam atentas para poder receber as orientações necessárias. O papel do orientador é justamente colaborar com vocês para que vocês sejam mais precisos e precisas no tema. Eu, quando fiz o meu mestrado, eu só queria salvar o mundo. Era só isso que eu queria. Aí o meu orientador disse: Você quer salvar o mundo a partir da onde? Aí ela foi me ajudando a delimitar o tema e, a partir dessa delimitação, a buscar bibliografia, me recomendava leituras, e assim eu fui fazendo o caminho. Depois que eu tinha a questão pronta, o problema que eu ia enfrentar no meu trabalho, aí nós começamos a aprofundar a questão metodológica, se íamos fazer pesquisa, que tipo de pesquisa, se era uma pesquisa presencial, se era uma resposta virtual a questionários, e a gente vai definindo passo a passo. É isso que a gente vai fazendo ao longo do caminho. No primeiro encontro, a gente vai definindo o tema, vocês enviam para nós. No segundo, define o método de pesquisa.
envia para nós. E assim a gente vai construindo passo a passo a orientação. Então, o orientador, a orientadora de TCC, ele te ajuda nesse caminho de você ser mais preciso no seu tema, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente não sabe. E isso é uma virtude de quem estuda, a humildade. Se alguém está arrogante, está no curso errado, porque a gente precisa, sim, ter autoestima com os saberes que a gente tem e com até a nossa ancestralidade, mas tem que ter a humildade necessária para saber dialogar com os saberes que existem, e são muitos e vastos no planeta. Então, o orientador ajuda a perceber se tem outros trabalhos sobre o mesmo tema, e assim a gente vai fazendo um caminho de maior autoria e precisão no trabalho que a gente for construir. Porque aqui a gente quer um exercício de reflexão, eu diria, na pós-graduação. No mestrado, a gente avança um pouco mais, na verdade, no debate, na discussão, no aprofundamento, e no doutorado a gente já propõe uma ideia nova. Então, é assim que é o caminho na academia. Então, a especialização, ela visa te capacitar para uma atuação específica, e por isso a precisão do tema é muito importante. Eu quero fazer uma formação na diocese, na paróquia, com a pastoral, então você vai delimitando até chegar naquilo que seja possível e realizável. E o plano de aplicação também tem esse critério de avaliação. Ele tem que ser viável num determinado espaço de tempo e com as condições que você conseguir mobilizar. Só para dar um exemplo geral e muito simplório do papel do orientador. Então, ninguém faz um TCC sozinho. E por isso que, por mais que a pessoa tenha mestrado e doutorado, ela não pode se auto-orientar. Ela precisa de um outro para poder dialogar, conversar e assim receber, né, um retorno daquilo que ela está pensando, se tem razão de ser, se é um absurdo ou não, é uma ideia boa para poder encaminhar. Tá Qual bom? mundo você salvou, Daniel? Como é que é? Qual o mundo que você salvou? O primeiro foi o meu mundo familiar. Eu continuei casado, educando as minhas filhas, e agora eu estou na Amazônia, e agora com uma tarefa latino-americana e caribenha, né? Mas eu pesquisei a prática no Distrito Federal, depois aqui em Samambaia, e com mulheres que recebiam o programa. Então, a gente vai precisando para poder falar alguma coisa. E terminei o meu estudo produzindo uma lâmina de slide, de PowerPoint. Foi tudo que eu consegui depois de 2 anos e meio de estudo. Então, eu me sinto muito grato pela academia ter me possibilitado uma reflexão com profundidade, que é isso que nós precisamos nesses tempos de tanta absurdo, de tanta discussão. Hoje, inclusive, vai ser objeto que a professora Márcia também trabalhará conosco.